Meus queridos, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, nessa série que Deus colocou no meu coração para estar aqui, estudando melhor as Santas Escrituras com vocês. E nesse vídeo vamos estudar o Salmo 36. Então, como de costume, nesses nossos vídeos, nessa série, já pega aí sua Bíblia comigo no Salmo 36, sua Bíblia física, e vem acompanhar o Salmo. Tá ao contrário, né? Porque é vídeo. Mas enfim, vem acompanhar comigo o Salmo 36. E abrindo aqui no Salmo 36, eu já vejo que na minha Bíblia tem um título e está escrito: A malícia humana e a benignidade divina. Ao mestre de canto. Salmo de Davi, versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina perversidade. Detém-se em seu caminho que não é bom. Não se despega do mal. A sua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Irmãos, como de costume, eu leio o primeiro salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando os tópicos que o Espírito Santo ele me ensinou. Se você tem algum comentário, alguma coisa, pode colocar aqui embaixo para a gente ir se edificando e crescendo na fé. Então, o primeiro versículo que eu já quero comentar com vocês é o versículo 2. Onde fala dos ímpios, né, das pessoas que permanecem no pecado e não ligam muito, acham que não há nada errado. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Nesse versículo 2 eu já consigo perceber que aqui está revelado, né, como as pessoas que sabem que existe Deus e que Jesus é o caminho, já ouviram falar do Evangelho de alguma forma, acham que estão no caminho certo, que isso tudo não passa de uma religião como qualquer outra religião que existe, e como eles acham que a sua iniquidade, ou seja, o seu pecado não vai ser descoberto e que não vai ser detestado, ou seja, eles acham que Deus não detesta essas coisas, eles acham que Deus é liberal e que, sabe, não tem uma ordem certa para as coisas e que Deus está em todas as coisas, que é uma energia, que no final das coisas a pessoa vai ser julgada pelo bem que fez ou pelo mal que fez e que está tudo certo, não existe pecado, Deus não é santo, como dizem, e é isso. Deus ele criou tudo e está do lado de todo mundo. Mas nós que recebemos de Deus o caminho certo, que sabemos que existe um caminho certo, que Deus não é bagunça, que não está em todas as coisas, mas Deus deixou um caminho certo para nós alcançarmos a Ele. Sabemos que tudo isso não passa de um sofisma, que é uma mentira do inferno na mente das pessoas, é um nó. E as pessoas realmente acreditam nisso, né? As pessoas pensam que o pecado não existe e que Deus aceita tudo e que isso é coisa de religião. Na verdade, até eu já pensei assim,
quando eu não conhecia Cristo, né, não sabia que Cristo era uma pessoa e era o Criador do universo e Ele me enxergava, sabe? Eu achava que eu não fazia diferença no meio de ninguém e eu vivia do jeito que eu queria, porque eu não tinha conhecimento. Mas Jesus, Ele me resgatou, Ele me salvou da depressão, de todo esse tormento na mente, no coração que eu tinha. E Ele me disse e me mostrou que essa linha de pensamento está errada. Que Deus, Ele criou todo um plano para salvar a humanidade, porque Deus, está escrito na própria palavra, nós não temos que ter medo do diabo. O diabo tem poder? Tem, porque ele é um anjo caído. Mas ele não pode jogar a alma da humanidade no inferno, porque a chave da vida e da morte está nas mãos de Jesus. A humanidade vai ser julgada pelo tanto que ela conhece do caminho. Que caminho é esse? O caminho da salvação, o grande caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é a verdade. Ou seja, todo esse pensamento que eu falei para vocês que as pessoas têm, que elas acham que Deus não detesta o pecado, que isso tudo é invenção da cabeça de homem, né? Talvez até para ganhar dinheiro, enfim, eles inventam um monte de coisa assim. A humanidade vai ser julgada pelo tanto que ela sabe de Cristo. Quando Cristo chega, o que é Cristo? Muitas pessoas acham que sabem o que é o Evangelho, o que é ser cristão e o que é Cristo. Deus é o Pai Criador de todas as coisas e quando Ele criou a humanidade em Adão e Eva, eu estou falando para quem tem fé, para quem crê. A humanidade vai lá e peca e tendo 100% da capacidade de não pecar, né, de ter uma consciência, ela vai lá e decide pecar. E Deus, vendo que a humanidade peca, tem que se separar do santo, porque o sujo não consegue ficar com o limpo, né? Deus é santo. Assim como a água não consegue se misturar com o óleo, Deus, Ele não se mistura com o pecado. Então, vendo toda essa situação, vendo que a humanidade estava a caminho do inferno, Ele faz um plano, porque Ele ama muito a humanidade e Ele vê e ama a tua criação. E Ele faz um plano para contornar a própria majestade, porque Ele é rei e todo decreto que Ele dá não pode ser revogado. Assim como na antiguidade, né, eu já disse isso aqui, assim como na antiguidade os reis tinham um anel selo, que eles iam lá, passavam a cera e selavam o decreto, eles não podiam revogar, né, voltar atrás com esse decreto. Assim Deus é. E Ele estabeleceu a justiça, a santidade, porque Ele é santo. E Ele fez todas umas regras para que as coisas pudessem ter uma ordem, ter uma organização. E o pecado não podia permanecer com Ele. É nesse cenário que a humanidade é expulsa do jardim, onde Deus habitava, onde Deus descia, e desce para a terra, toda a dimensão cai. É aí que a humanidade começa a perceber uma dor que há no seu interior. A humanidade começa a se deparar com um vazio muito grande que existe em sua alma. E eles não sabem o que é isso. Quando nós fomos desligados de Deus, nós descemos e fomos desconectados do nosso Criador. Assim como as árvores não podem viver quando são arrancadas pela raiz da terra, assim como o peixe, quando sai fora da água, ele morre e não consegue respirar, assim somos nós longe de Deus. Há um vazio, há um buraco e há uma coisa muito profunda que nos entristece e muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Isso se chama o desligamento do Criador. O nosso Pai e Criador nos desligou por causa do pecado. Mas Ele mesmo, por amor da sua própria criação, Ele vai lá e faz um plano. Que plano é esse? Ele planejou um caminho para que a humanidade pudesse se reconectar com Ele. Porque imagina você ver um filho seu andando, só que morto. Gente, isso é muito pesado, né? É profundo você pensar numa pessoa que tem vida. Ela tá andando, tá vivendo a vida, mas ela tá morta.
São assim as pessoas que são desligadas de Deus. E toda a humanidade passou a nascer assim. Essa foi a consequência do pecado, porque Deus, Ele é santo. Então Deus foi lá e montou um plano e disse: esse plano vai precisar de um homem que nasça e viva sem pecados, sem pecado algum, desde a idade adulta. E ele tem que morrer como um sangue inocente, como um sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Só que Deus viu que a humanidade não seria capaz de cumprir esse papel. Porque eu creio que, apesar de ser impossível, né, uma pessoa nascer e viver até a idade adulta sem pecado nenhum, sem cometer pecado, porque nós pecamos até no pensamento. Eu creio que eu vou explicar com as minhas palavras, mas é como se ele é Deus. É como se ele fosse um pedaço de Deus. Porque Deus, ele é dividido em 3 partes: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho e é o Verbo, por meio de qual tudo foi formado, foi criado nesse mundo, nesse planeta, nesse universo. E Jesus, como uma pessoa, e Deus, ele vai dizer: envia a mim, Senhor, envia a mim, Pai. E Deus, ele desce em forma de homem, e esse homem é Jesus Cristo. É esse Jesus que nós vemos em Isaías 53, que não tem aparência de beleza nenhuma, que é um homem que a humanidade desprezava, que ninguém olhava para ele e tinha prazer, um homem rejeitado, um homem que padeceu, que sofreu muito nessa terra. Foi o próprio Deus que desceu para salvar a própria criação. E em terra, Jesus ensinou, toda a lei de Deus que a humanidade tinha interpretado errado. Os doutores da lei, quem dizia que conhecia os preceitos de Deus, as leis e toda aquela ordem, não conhecia nada. Jesus mostrou que a humanidade estava errada e ele revelou o que é verdadeiramente o amor. E ele nos ensinou a amar. Nos ensinou a amar o próximo, a perdoar, nos ensinou da ira de Deus, do porquê ele veio e nos deu a salvação. E Cristo, ele padeceu desde o momento que iniciou o seu ministério até, na verdade, desde o momento que nasceu, Não só do momento que iniciou o seu ministério até a cruz do Calvário, porque ele foi 100% homem, 100% Deus, e ele teve que lutar contra os pecados, assim como nós. E ele morreu naquela cruz. Isso foi o ponto que era o ponto que a humanidade não iria conseguir chegar. Jesus morreu naquela cruz sem pecado nenhum, escorrendo seu sangue inocente por toda a humanidade. E ele, como forma de homem, foi morto para salvar todos os homens. Então, Jesus fez ali um sacrifício perfeito que nós não seríamos capazes de fazer, nós não seríamos capazes de nos salvar, Ele nos salvou. E além de salvar a humanidade, ele fez uma promessa. Ele disse que nós iríamos reinar com ele no reino dos céus, ou seja, quando toda essa terra acabar, e ela já está acabando, a gente já está vendo a poluição do ar, das águas e a floresta, acabando. Eu acho que louco é quem acha que esse mundo vai durar para sempre, que a humanidade vai arranjar um jeito de sobreviver, porque nós estamos vendo tudo acabar, tudo perecer, tudo. Quem leu a Bíblia sabe que tudo que está escrito está se cumprindo. Pode ser de uma forma explicativa ou não, mas tudo está se cumprindo e voltando para a volta de Cristo. Nós vemos mais do que nunca eclipses e o sol não brilhando e a lua também em trevas e terremotos e guerras e rumores de guerras e doenças pandêmicas assim gigantes, que permeiam todo o globo da Terra, e isso nunca aconteceu. E tudo isso está predito na Bíblia, na palavra de Deus. Então Cristo, Jesus, ele além de prometer a salvação eterna, ele promete um consolador. É um Espírito Consolador, que também é Deus. Tem a parte do Pai
do Filho que desceu, agora entra a parte do Espírito Santo de Deus. Esse é quem vivifica a alma do homem e religa o homem com Deus. E é nessa parte que eu quero chegar. Quando eu me converti, eu não gostava de igreja, nem pensava em religião nenhuma. Para mim, eu vivia, sabe, do jeito que eu bem entendia e para mim estava tudo certo. Mas quando eu me converti, eu consegui perceber o que estava errado. E quando eu aceitei a Cristo, quando eu fui na igreja, levantei minha mão e tomei a atitude de ir lá na frente, com o coração entregue a Deus, aconteceu esse religamento na minha alma. Não é na alma. Na verdade, hoje eu sei que era no espírito. Eu tinha o espírito morto, e esse espírito foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus. E esse plano, ele, como eu aceitei a Cristo, ele desceu sobre a minha vida. Esse plano se concretizou na minha história porque eu quis, eu aceitei a Cristo. E meu espírito foi vivificado pelo Espírito Santo ali naquele lugar. E sabe, eu nunca mais senti aquele vazio que me consumia, que me corroía, que eu não sabia o que era, que eu queria morrer, que eu queria sumir, que para mim não existia sentido nenhum na vida, que todo mundo faz o que quer, depois morre e acabou. E o meu espírito, ele foi vivificado e eu entendi. Deus, ele abriu os meus olhos e agora eu tenho vida, e vida com abundância, como diz a palavra de Deus. Agora eu conheço Deus, eu sei que Ele é uma pessoa, que agora Ele é meu amigo, que Ele sempre me amou, né? Mesmo quando eu estava no erro, Ele me amou. Antes mesmo de eu amar Ele, Ele me amou. E é assim com toda a humanidade. Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer ver ninguém sofrendo. Muito pelo contrário, como eu disse, Jesus, Ele não fez só o plano perfeito da salvação. Depois que vocês partirem dessa terra, morrerem ou forem arrebatados, eu tenho um plano de salvação perfeito para vocês e vocês nunca mais vão sofrer, vão viver do meu lado para sempre, eternamente. Não. Ele vai enviar o Espírito Santo Consolador. E quem está debaixo do sangue de Cristo, ainda nessa terra, Deus faz promessas assim, inimagináveis. Ele promete prosperidade, Ele promete vida com abundância, Ele promete paz, Ele promete proteção, sabe? São muitas bênçãos assim que Deus promete para quem se entrega, Ele se entrega ao chamado. É aí que nós vemos o quão absurdo é o amor de Deus, porque Ele não faz promessa só para depois da morte, depois dessa vida. Ele faz promessas para essa vida. E foi aí que eu comecei a entender o que aconteceu dentro de mim e, sabe, eu senti aquele amor. E Deus, Ele tem transformado a minha vida, sabe? Vocês me veem mais bonitinha, né, do que eu era hoje. O povo até pode olhar para mim e pensar que eu sempre fui crente, sempre fui cristã, né? Mas não, eu vou deixar uma foto minha aqui, né? Vou aproveitar que tem bastante espaço aqui. E vocês vão ver a diferença do que Deus fez na minha vida só pelo meu olhar, só pela minha feição, sabe? Até minha fala mudou. E realmente, gente, não é discriminação com a cor de cabelo, nem com meu estilo de antes, mas vocês conseguem ver nitidamente um sofrimento no meu olhar. E, cara, hoje eu tenho vida graças a Ele. E eu vejo que Ele é a verdade. Ele é muito mais do que uma religião, do que um dogma, do que as leis. Ele é muito mais do que tudo. Ele é criador do universo. Ele mantém com a força do seu poder todas as coisas de pé, todas as coisas fluindo, funcionando, o tempo, sabe, as estações, o sol, o ar que nós respiramos, as células do nosso corpo. Deus me mostrou a grandiosidade do amor dele, sabe? E hoje eu entendo. E hoje eu luto, né, para espalhar essa verdade que se concretizou na minha vida, porque isso é muito bom para guardar para mim mesmo, vamos ser sinceros. É tão maravilhoso, cara, se eu pudesse, né? Se a gente pudesse mostrar o sentimento, mas não. Isso só vem com uma decisão. E é um sentimento de vida maravilhoso. Não tem como descrever o que é ser religado com Deus. Não tem como descrever como se concretiza esse plano sobre a tua vida. Você se sente vivo, você se sente
religado com Deus, você consegue sentir a presença dele, ouvir a voz dele. E cara, você é completo ali. Você sente que você não precisa de mais nada. E isso é a dádiva do arrependimento. Esses são os benefícios de reconhecer que você precisa de ajuda, cara. Porque às vezes a pessoa é tão orgulhosa que ela não aceita, não entende que precisa de ajuda. Ajuda de Deus, porque a medicina não conseguiu me ajudar, né? Eu já tentei, né? Mas o buraco era mais profundo, né? E quando esse vazio espiritual, um vazio de Deus, é muito mais grave do que uma doença, né? Simplesmente física ou química da mente, mas é muito mais profunda. Era essa que eu tinha, esse vazio que eu tinha. E, cara, eu entendi e eu nunca mais senti esse vazio. E hoje eu tenho vida e Ele é um melhor amigo, sabe? Ele é Deus, Ele é melhor amigo, Ele é um pai, Ele cuida. E é da vontade dEle que toda a humanidade reconheça que foi por amor que Ele deu o seu próprio Filho, o seu único Filho, por amor da sua criação, da humanidade. Foi esse amor que eu entreguei e é por esse amor que eu vivo, vou viver pro resto da minha vida. Eu não me arrependo e, cara, eu tenho muita sorte em ter entregado minha vida para Cristo, porque vendo outras pessoas que sofriam o que eu sofria e olhando para trás como eu vivia, eu sinto até uma angústia, uma agonia, sabe? Eu sinto, porque hoje eu sei a verdade e hoje eu vivo essa verdade, esse amor, sabe? Hoje eu conheço quem Ele é e Ele é lindo. E vale a pena servir a esse Deus, vale a pena se entregar a esse Deus que Ele é a verdade, sabe? Ele é a vida e nele há coisas maravilhosas, meu Deus. Ele é lindo demais. Sabe, não tenho nem palavras. Se eu pudesse transmitir, né, esse amor, esse sentimento só por esse vídeo, né, eu vou pedir Espírito Santo que te toque aí também, como tá me tocando aqui, porque eu tô lembrando de tudo que eu vivi, né? É maravilhoso. Esse vídeo vai ficar mais longuinho, mas vai valer a pena. Versículo 5. Salmo 36, versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus e até as nuvens a tua fidelidade. Aqui eu consigo enxergar como Deus, Ele é fiel e é bom, porque quando a gente é do mundo, a gente é ignorante, a gente permanece no pecado, mesmo Ele sendo santo, mesmo Ele podendo fazer todas as coisas que Ele quiser, porque Ele é o Criador da coisa não pode fazer o que quiser com a coisa, né? A gente, resumindo, né? Mas Ele é tão bom que mesmo quando nós estamos pecando na ignorância, Ele não nos destrói, né? Não deixa a gente na mão do diabo, de modo que Ele permita que o diabo nos mate, faça o que quiser com a nossa vida. Não. Às vezes a gente é tão acostumado a viver bem que a gente não dá valor a isso. A gente só dá valor à saúde quando a gente fica doente. A gente só dá valor às coisas quando a gente perde, né? Esse é o mal da humanidade. Por isso que muitas vezes Deus, Ele permite nós perdemos tudo para ir até Ele, né? Porque Ele é quem as pessoas reconhecem isso. Até ateu, na hora de cair o avião, clama a Jesus, né? É isso que a gente fala. Até ateu fala, Deus, me ajuda, na hora do desespero, né? Do sufoco. E essa é a verdade. A humanidade tem dentro dela mesma que Deus existe, mas é um sentimento, não é um pensamento. Não é como se a pessoa pensasse, Deus existe. Não, é um sentimento e é uma convicção. Deus existe e as pessoas tentam procurar Ele, né, da sua forma. Elas, infelizmente, a maioria acaba errando, mas Ele realmente existe. E existe esse caminho, as pessoas estão em busca desse caminho. Muitas vezes por orgulho, né? Não quer segui-lo, muitas vezes porque as pessoas sujam o nome de Cristo, né? Pecando, fazendo um monte de coisa errada dentro da igreja, porque qualquer um pode abrir a boca e dizer que é cristão, enfim. Mas Deus, Ele é muito bom. Nós que somos mal acostumados com a saúde, com a visão, com o paladar, com o olfato, com a audição, pede só uma dessas coisas para ver se não faz falta. Aí que nós vemos a bondade de Deus. Ele nos deixa ter essas coisas, mesmo no erro, com a esperança
né, de que seu filho volte, de quem está no erro reconheça, se arrependa e busque ajuda nele e se volte para ele. Porque ele é a solução. Ele é a solução de todas as coisas. Nele há o amor que a humanidade tanto procura, o amor que está se esfriando infelizmente hoje em dia, mas ele é uma fonte que não se acaba de amor. Ele ama muito a humanidade, não importa se está no erro ou não, ele sempre está esperando, ele espera que nós venhamos a nos voltar ao arrependimento, voltar o coração a ele. Ele quer o nosso coração com sinceridade. Versículo 6 até o 7. A tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como o abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. É isso que eu estou falando, ele preserva mesmo, né, no erro, ele preserva com o fim de que, com a pregação do Evangelho, com a direção do caminho certo, nós venhamos a nos arrepender dos pecados e dos caminhos, porque no final dos tempos, o tempo vai acabar, né? Na eternidade não existe tempo, não existe hora, não existe relógio. Na eternidade no qual Deus está, no qual a humanidade foi desligada, não existe relógio, não existe hora, mas nessa terra, nesse mundo, existe um horário certo para todas as coisas, como Eclesiastes 3, né, se eu não me engano, está escrito: há um tempo determinado para todas as coisas, todo propósito debaixo do céu. Aqui nós temos um tempo e a humanidade vai ter esse tempo para se arrepender. Eu creio que Deus ele usa de todas as formas, ele move o universo para que a pessoa venha ter esse conhecimento de uma forma ou de outra. E aquelas que não têm esse conhecimento, né, de Jesus Cristo, que ele é o caminho, está escrito na palavra, né, na Bíblia, que as pessoas vão ser julgadas consoante da consciência do que elas fazem de bom ou de ruim, se elas praticam mal porque querem e fazem o bem porque querem, sabe? Mas quem chega à consciência de Cristo, quem chega ao conhecimento de Cristo, vai ser julgado por esse conhecimento que recebeu, do que fez, qual foi a atitude da pessoa a partir do conhecimento que ela teve sobre Cristo. No final de todas as coisas, né, no final dessa terra, Deus vai julgar a humanidade a partir do conhecimento delas e da atitude que elas tiveram durante a vida, né, das decisões, das escolhas. E é aí que vão ser separadas as pessoas que vão para o inferno e que vão para o céu. E quem decidiu permanecer no pecado, mesmo tendo o conhecimento de que nós fazemos parte dele, nós somos criação e fomos desligados, quem não quis se religar a ele nessa terra, infelizmente vai ter que viver separado realmente dele, eternamente, agora de uma vez, para sempre. E essa separação, o único destino dessa separação do que é santo, do que é bom, santidade na verdade é a tradução de tudo que é bom, de tudo que é justo, que é o caráter de Deus, né? Vai ter que ser desligado da santidade completamente e não tem outro destino qual não seja o inferno. É por isso que nós temos que falar cada vez mais do inferno. E as pessoas se incomodam, mas temos que falar do inferno porque é terrível. Deus não quer que ninguém vá para lá e passe a eternidade naquele lugar. Meu Deus. É um negócio assim muito terrível. Que as pessoas têm que ter a consciência de que existe um caminho e ainda dá tempo. E que Deus não quer que a humanidade se perca. Por isso Deus fez esse caminho. Porque a própria humanidade se enfiou no buraco, né? Tá caminhando para lá. Mas o próprio Deus, ele contornou essa situação e salvou os seus filhos que querem e recebem essa salvação. Versículo 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. É como eu disse aqui, na verdade nós podemos até lembrar de Jesus. A humanidade, os filhos dos homens, né, se acolhem à sombra das asas de Jesus, porque é Jesus que nos protege da ira de Deus contra o pecado. É Jesus que nos tira do pecado, nos cobrindo com o sangue dele. Não é que a gente deixa de ser pecador, mas o sangue santo que escorreu naquela cruz é quem desce no mundo espiritual sobre o nosso corpo, alma e espírito, e nós somos escondidos, né, nas asas de Cristo, de todo o pecado. Então nós buscamos viver sempre
buscando cada dia mais o caráter de Deus, a santidade e saindo do erro. É isso que importa. Nós podemos tropeçar e nós vamos, porque somos humanos, mas o que importa é o arrependimento. A gente sempre está nos lavando as nossas vestes no arrependimento. Último versículo para fechar o vídeo, versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. É meio estranho essa parte, né? Na tua luz vemos a luz, porque há muitas opções de luz, né? Existe a luz física, né? Que é o sol, que é a luz, né? Artificial das casas. Também existe a luz que é enganosa, né? Que as pessoas acham que está no caminho certo, em outros caminhos, em outras religiões, né? Em outras práticas. Até podem chamar de luz, mas aqui nesse versículo 9 está dizendo, o que quer dizer, né? Na tua luz vemos a luz, é porque Deus é a luz verdadeira e na luz dele nós vemos a verdadeira luz, nós vemos a verdadeira verdade, nós somos iluminados verdadeiramente, sabe? As escamas do engano saem da nossa mente e dos nossos olhos e começamos a ver verdadeiramente o que é a luz. E a luz é Ele, o caminho é Ele que ilumina o caminho para nós passarmos, né? É o caminho certo, é o jeito certo e a verdadeira luz é Ele, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro caminho. Então, Jesus Cristo é o único caminho para a salvação porque Ele foi o único plano que foi Deus quem traçou. Outros caminhos e outras religiões podem ter traçado os próprios planos, né? As próprias características, as próprias coisas, né? De dentro, mas foi Deus quem traçou o plano perfeito que se chama Jesus. Por isso que nós batemos na tecla, temos que anunciar isso, porque Ele é o único plano verdadeiro, Ele foi o único que foi planejado por Deus. Ele foi o único que morreu naquela cruz para trazer salvação à humanidade. E por isso, Ele é o único caminho da salvação. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é Cristo, o amor em forma de gente. Ele é o amor em forma de gente. Ele é lindo, é justo e Ele quer que nós nos separemos de tudo que é ruim, porque o pecado só traz tristeza para o nosso coração. No final das contas, a gente sofre na mão da gente mesmo. E é disso que Ele quer nos proteger e também do juízo eterno, que está por vir e está cada vez mais próximo. E é do interesse de Deus salvar o máximo de almas, de filhos possíveis, para que venha reinar e estar ao lado dele eternamente. Então, meus amigos, meus queridos, foi aqui que Deus me deu, até aqui Deus me deu, me ajudou. Irmãos, eu agradeço a você que ficou até esse ponto do vídeo, por mais que tenha ficado longo, né? Eu creio que Deus, Ele falou ao teu coração, assim como falou com o meu. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, Deus ilumine a mente, o coração, a casa, os caminhos de vocês, em nome de Jesus. Fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.